Boa tarde, sejam bem-vindos ao Alentejo às quartas, organizado pela Divisão de Conservação da Natureza e Bem-Estar Animal da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo. Iremos gravar este webinar, como é habitual, e no final existirá espaço para os participantes colocarem as suas questões. Dizer-vos também que ao longo das apresentações poderão colocar as vossas questões na conversa, na janela da conversa, e serão lidas e esclarecidas depois no final das apresentações. O webinar de hoje é sobre ITI, água e ecossistemas de paisagem, Algarve e Alentejo, Aviso Alentejo 2030. Procuraremos fazer um breve enquadramento relativamente à natureza e área de abrangência geográfica, bem como ao processo inovador que esteve sempre presente no desenvolvimento do ITI Água e Ecossistemas da Paisagem. Iremos abordar os principais avisos referentes ao ITI Água e Ecossistemas da Paisagem, com destaque para os procedimentos, prazos e ações abrangidas a ter em conta para uma correta candidatura. Serão explicados os critérios e a importância de seguir as normas estabelecidas nos avisos. As nossas oradoras são Telma Guerreiro e Inês Chainho. Telma Guerreiro, natural de Odmira, licenciada em Psicologia pelo ISPA, possui 17 anos de experiência em associativismo, desenvolvimento local e comunitário. Atualmente desempenha funções na CCDR Alentejo no Programa Regional Alentejo 2030. Com responsabilidades de Secretária Técnica da Unidade de Coordenação e Valorização Territorial. Inês Chainho, natural de Grândola, licenciada em Gestão de Empresas pela Universidade do Algarve, desenvolveu conhecimentos na administração local, nomeadamente nas áreas de desenvolvimento económico e turismo. Atualmente desempenha também funções na CCDR Alentejo, no Programa Regional Alentejo 2030, afeta também a Unidade de Coordenação e Valorização Territorial. Muito obrigada às duas por terem aceitado o nosso convite e passava-vos a palavra. Olá, já me estão a ouvir? Sim. Ok. Então, boa tarde a todas e todos. Começo naturalmente por agradecer este desafio, este convite aqui deste programa, digamos assim, do Alentejo às quartas, que nós vamos acompanhando, vamos percebendo a dinâmica, o interesse, as diferentes temáticas e confesso que nunca pensei que fôssemos convidados enquanto programa regional, no sentido de, enfim, acho que os temas que eu vou vendo são tão giros, tão interessantes, nós vamos também, temos aqui uma responsabilidade muito grande que é tornar este tema também ele interessante. Ele na sua gênese é muito interessante, depois, claro que, claro que nós quando transformamos tudo aquilo que é território na parte burocrática dos avisos, o interesse é mesmo compreender para melhor depois podermos fazer a execução e enfim, o investimento do dinheiro, que neste caso é europeu, é dinheiro público, nos nossos territórios. Portanto, esta ligação de temas interessantes, que são temas interessantes que dizem respeito ao nosso território e que são potencialidades para o nosso território, são um desafio logo à partida. Então, eu pergunto se já estão a ver a partilha da minha tela. Sim, estamos. Pronto, para ter a certeza que vamos aqui iniciando sem falhas aqui no processo. Muito bem, então, nós vimos falar, eu e a Inês, sobre o ITI Água e Ecossistemas de Paisagem, que decorre enquanto instrumento territorial no Algarve e no Alentejo. E agora vou querer passar e isto vai-me fazer aqui a marotice de ainda agora corria tão bem e agora não vai correr, tal e qual. Já está. Está a andar? Certíssimo, tá. Pronto, é que para mim está, espero que para vocês também. Tá. Então, este instrumento territorial tem muitos desafios, tem logo à partida uma herança, digamos assim. O território onde se insere este instrumento territorial integrado do Algarve e do Alentejo é um território que já tinha um olho sobre si, digamos assim, enquanto diagnóstico, enquanto relações das pessoas, relações do território, e então traz esta herança que se chamava Cordão Verde, alguns de vocês devem conhecer,
que é enfim, uma iniciativa, um olhar sobre este território, sobre este lugar que nós, pelo menos aqui na minha zona, eu sou de Odmira, como a Alexandra disse no início, nós chamamos de serra, é uma serra que nos liga aqui da nossa zona deste Alentejo e que nos liga no Algarve, é toda uma zona que para nós tem um significado, enfim, de identidade. E esta identidade é construída à volta de uma paisagem, é construída à volta de hábitos, costumes, tradições das pessoas que vivem esta serra. E ao longo dos anos aquilo que fomos vendo foi as pessoas a saírem desta serra. Este é um desafio claramente deste território, mas depois ele e daí lhe chamarem esta ideia de cordão verde, é uma ideia que vem da valorização paisagística, da importância que este território tem, que este cordão, chamemos-lhe assim, tem mesmo, em termos de valores naturais e da importância da sua conservação. Portanto, esta história, desta intenção de preservação deste cordão verde, que em si já tem muitos desafios, fazia sentido enquanto oportunidade para juntar a ele os fundos comunitários. Ou seja, se temos um território que tem tantas potencialidades, que tem desafios enormes em termos daquilo que é o seu diagnóstico neste momento, o abandono, não é? Temos menos pessoas a viverem neste território, temos a seca claríssima, então há toda uma intenção de como é que vamos transformar, como é que responsavelmente podemos transformar este território positivamente. E então surge esta oportunidade em termos dos fundos comunitários de candidatar, enquanto programas regionais, estes 2 programas regionais colocaram na sua escrita enquanto programa a importância da criação deste instrumento territorial. Assim, este instrumento territorial abrange 9.254 km², está distribuído em 17 concelhos, então temos aqui 2 NUTs, o Algarve, Alentejo, e depois a nível de NUTs 3 temos o Baixo Alentejo, o Algarve e o Alentejo Litoral enquanto abrangência territorial. Portanto, aqui a intenção é, não temos de facto, as fronteiras não são as fronteiras administrativas, são as fronteiras deste território que foi identificado pelas suas características. Eu aqui estou a passar as freguesias, para terem uma noção das freguesias que fazem parte deste território. No caso, quando vem o asterisco, é porque é o concelho completo. No caso do Baixo Alentejo, temos Ourique, Almodóvar e Mértola como concelho completo a ser abrangido. No concelho de Odmira temos só algumas freguesias e Castro Verde, e assim como no Algarve acontece nesta descrição. Este é o território que é abrangido pelo ITI Água, que vocês podem ver também aqui neste mapa. O próprio território, ao longo deste processo, que eu também vos vou descrever, que foi um processo participado, o território alterou, por exemplo, Castro Verde não fazia parte, e a determinada altura na discussão ou com os parceiros, e pela pressão também que os autarcas fazem, que as entidades nos terrenos, nos territórios fazem, porque conhecem o território, entenderam sinalizar também esta freguesia de Castro Verde e que vem integrar neste processo participativo. Mas bom, para verem em termos de mapa, é este o território que faz parte, que tem esta abrangência, quer naquilo que é a sua descrição enquanto diagnóstico, quer na possibilidade de candidaturas, ok? O financiamento só abrange este território, só. Aqui é modo de dizer, porque até é um território bastante vasto, mas que de alguma forma tem este grande desafio que, por norma, nós, enquanto fundos comunitários, dividimos o território todo pelas regiões administrativas que conhecemos. Aqui neste caso não, o olhar foi para o território pelas suas características, e as suas características são, como sabemos, e quem conhece esta zona, uma densidade populacional de 14 habitantes por quilómetro quadrado, portanto uma densidade alta em termos da distância, a vivência, como já vos falei, do decréscimo da população, de todos estes territórios. O único que aumenta a população nos últimos censos foi o território de Odmira, que, como sabem, a nível de todo o Alentejo é o único que aumenta a população. Portanto, a tendência é este decréscimo de população. Este território, e aqui só dou alguns exemplos, tem um elevado valor natural, quer nacional, quer classificado em termos europeus. Temos o Parque Natural do Sudoeste Alentejano, Costa Vicentina, o Parque Natural do Val da Guadiana, a Biosfera de Castro Verde, a Reserva da Biosfera de Castro Verde, a Reserva Natural do Sapal de Castro Marim, enfim, a Rocha da Pena, a Fonte de Benémola, enfim, nós temos
neste território uma riqueza enorme em termos de património natural e que importa preservar, conservar, valorizar junto, enfim, das poucas pessoas que cá vivem, no comparativo com o território, mas eu também costumo dizer que nós poucas vezes fomos muitos. Portanto, na maior parte do tempo, nós somos poucos neste território. Vai baixando e nós sabemos que o abandono dos territórios trazem desafios enormes e um deles está relacionado com os incêndios florestais. É um desafio e esta é uma zona muito fustigada em termos de incêndios. Ela tem esta relação clara com as alterações climáticas que todos vivemos, mas estas regiões em especial são muito afetadas. Eu vejo notícias estes dias, chove em todo lado. Aqui choveu ontem um bocadinho, mas comparado com toda a chuva que eu vejo na televisão, é incomparável. Está um dia de sol, está calor lá fora e pronto, para vos dizer que de facto há mesmo aqui a precipitação é muito escassa, o abandono destas terras e deste território faz com que cresça também mais incêndios florestais, porque também há aqui uma relação direta com a insuficiência da gestão destes espaços florestais, a debilidade da consciência coletiva também para os comportamentos de risco, como sabemos, muitos dos incêndios que até podiam ser pequenos, só não o são, dadas as características climatéricas do território, mas podiam ser pequenos, mas na sua maioria até são provocados pelo mau uso, a falta de cuidado de muitos nas queimas e queimadas, como vamos ouvindo falar. E porque podiam ser pequenos, mas depois tornam-se grandes, porque as nossas condições climatéricas são mesmo propícias a que os incêndios florestais aconteçam. E bom, e depois nesta característica, como venho aqui falando, o volume de água captada percebe-se claramente que vem diminuindo ao longo dos anos e naturalmente está relacionado com o fraca precipitação neste território. Portanto, estes desafios e estas características e já o histórico daquilo que era o Cordão Verde e aquilo que esta iniciativa dizia ao território, dentro daquilo que é os dois programas regionais, dentro daquilo que é a perspectiva também das duas comissões de coordenação e desenvolvimento regional da Algarve e Alentejo, sentiu-se que era importante haver um compromisso conjunto relativamente a este território, podendo financiar uma série de atividades e ações que pudessem fazer a transformação. É isso que nós pretendemos com os fundos comunitários, como sabem, é que esse investimento nos territórios seja claramente, não deixe dúvida do seu investimento e que ele possa ser transformador para os territórios. Portanto, aqui é claro para todos nós a importância da intervenção neste território. Assim, os dois programas em conjunto com a CCDR comprometeram-se a ter descrito este instrumento que foi negociado com a Comissão Europeia e que foi possível então ele estar inscrito desde o início do Alentejo e do Algarve 2030 nos seus programas regionais. Portanto, houve um trabalho prévio digamos assim, de colocar a estratégia no programa, mas depois havia todo um trabalho para fazer de plano de ação. Portanto, na estratégia que já foi no programa, nós tínhamos claramente esta intenção que vos descrevi até agora, mas depois era importante traduzir a estratégia em projetos estruturantes, traduzir a estratégia num plano de ação concreto que tivesse metas, indicadores, como vocês sabem, para que depois os avisos venham a responder a estas metas e indicadores enfim, e sejamos todos no fim capazes de avaliar a implementação no território. Para este plano de ação, aquilo que procuramos fazer foram uma série de sessões participativas públicas, em conjunto as duas CCDRs, em conjunto com o programa, promoveram em todo o território, nas terras pequenas, nas terras, enfim, elas são todas rurais, portanto em todas as terras, muitas terras aqui do Alentejo e do Algarve, em que foram chamados a participar diferentes entidades públicas, entidades privadas, empresas, associações não governamentais, a área da ciência, as universidades, os politécnicos, enfim, procurou-se
E cidadãos, eu não vou dizer que não vieram também pessoas interessadas que não pertenciam a uma outra organização. Nós divulgamos, fizemos questão de divulgar as sessões participativas para que as pessoas pudessem inscrever e pudessem estar presentes. Contamos aqui naturalmente com o apoio para esta divulgação destas ações dos municípios e das freguesias, porque queremos mesmo que estes avisos possam chegar a estes territórios mais pequenos, à aldeia, ao lugar, e para isso foi importante envolvermos diferentes entidades nesta participação. Portanto, o plano de ação acabou por ser construído de forma participada, e aquilo que no final do plano de ação enfim, ficou decidido é que também teríamos um modelo de governação partilhada. Assim, as duas CCDRs são, digamos assim, o conselho coordenador, são as duas CCDRs que coordenam todo este processo participativo e todo este processo junto do território, em termos de mobilização dos atores, e depois há um conselho consultivo criado também no seio desta massa participativa, com diferentes entidades, diferentes áreas, com representação também de entidades, e este conselho consultivo acaba por ser o lugar onde nós discutimos os avisos, a priorização dos avisos. De alguma forma nós temos de ter um plano anual de avisos, como vocês devem conhecer, é público, e é aqui neste seio deste Conselho Consultivo que nós, enquanto programa, levamos a discussão a priorização dos avisos. É aqui que foram criados alguns grupos de trabalho para trabalhar algumas temáticas. Para quê? Para tentar que os projetos possam ter a transversalidade do território. Esse é um exercício desafiante, mas é um exercício para o qual todos na parceria estão disponíveis, que é pensarmos como é que podemos tornar, de facto, aquele que é o desafio do ITI, é fazermos mais projetos transversais do que pequenos projetos no território. E para isso, colocar em comum, discutir em comum é muito importante. E estes grupos de trabalho temáticos que foram organizados servem para isso, têm esse propósito de, dentro daquilo que foi a chuva de ideias, chamemos-lhe assim, de uma série de projetos e de intenções, de iniciativas que chegaram até nós neste processo participativo, que ideias é que estão mais maduras, que ideias é que estão já no terreno. Enfim, é um momento para discutir o que é que os atores locais estão a fazer e de que forma é que podem juntar-se em colaboração para aceder aos avisos. E, bom, depois, obviamente, neste processo de implementação, claramente olharmos para a articulação com todos os fundos europeus, da ideia de que não se resume o trabalho ou o financiamento que temos para o ITI Água, não se resume só ao Alentejo 2030 ou Algarve 2030. Esta é uma fotografia representativa, foi até a última sessão participativa que fizemos, como veem, bem participada. Então, que inovação é que nós sentimos que tem aqui o ITI, que acabam por ser desafiante? Esta abordagem que vos falei, sem estas fronteiras administrativas, digamos que as fronteiras são, sim, a riqueza dos sistemas ecológicos, dos corredores ecológicos, não é o limite do concelho, mas o limite daquilo que está identificado enquanto valor natural nestes territórios. A integração da temática da gestão da água em conjunto com a conservação da paisagem, ligando a clima, a agricultura, a biodiversidade e o desenvolvimento económico. Portanto, aqui esta miscelânea de temas, mas que são eles que se complementam, ou seja, uns sem outros, para o desenvolvimento do território é difícil. Claro que a base aqui é a conservação da natureza e da paisagem e a gestão da água, e nós sabemos que muito daquilo que temos sido muitas vezes chamados para apresentar o ITI Água, para o levar para, enfim, vários webinars, discussões, até a nível europeu, tem muito a ver com a palavrinha água. Nós estamos sempre a dizer que, de facto, o ITI não se resume só à água, mas a água neste momento como sabemos, é um tema muito preponderante em toda a Europa, portanto, claramente é atrativo podermos falar e podermos discutir, mas aqui nós fazemos sempre lembrar, a água é um tema determinante para o ITI, mas temos este valor da conservação da natureza.
Depois, outra característica foi esta possibilidade de participação multissetorial, unindo a administração pública, as comunidades, as empresas, a investigação científica, a pensar em soluções em conjunto. E depois monitorizarmos os nossos indicadores, que devem estar alinhados também com os ODS, garantindo uma avaliação contínua de ajustamento. E é isso que pretendemos e que sentimos que é inovador. Não vos vou dizer que corre tudo como nós sonhamos no início. Nós achávamos que era mesmo muito possível termos um projeto que fosse candidatado transversalmente e que não tivessem as entidades que candidataram ao Algarve ou ao Alentejo. Isso ainda é qualquer coisa que nós estamos a tentar com a Comissão Europeia. Era interessante chegarmos ao fim com essa possibilidade administrativa, porque quando nós dizemos que não há fronteiras administrativas, este tem sido, apesar de considerarmos e ser considerado inovador, o ITI não ter as fronteiras administrativas, ainda não conseguimos, com a Comissão Europeia, tirar algumas fronteiras administrativas na burocracia. É o nosso lamento ainda no ITI Água, mas eu ainda tenho esperança de, a determinada altura, conseguirmos isso para pelo menos para um projeto, procurarmos perceber, fazer esse exercício também com a Comissão Europeia. Parece. Até agora têm-nos dito que é muito difícil, mas para nós era muito interessante podermos fazer, bom, porque aí era o pleno, digamos assim, fazíamos o pleno também em termos burocráticos. Então, no crescendo daquilo que vos fui apresentando e desta participação, aquilo que resultou foram estas áreas temáticas, a capacitação e sensibilização das pessoas, das comunidades para estes temas, para as alterações climáticas, a utilização eficiente dos recursos naturais, a proteção ambiental e proteção de ecossistemas, a valorização e revitalização económica e social, ok? A ideia de que também podemos retirar valor e devemos retirar valor económico destas atividades na diversificação, na valorização dos recursos endógenos e destes lugares e da atratividade de outras atividades económicas, não é? Pensarmos como é que podemos, e há exemplos no território de valorização na área do turismo, enfim, como é que este território pode ter mais pessoas, mas numa perspectiva responsável de uso do espaço, mas numa perspectiva da promoção do espaço, da valorização do espaço e também, porque não, de contributo para o próprio espaço enquanto valor natural. Outra área, a disponibilidade hídrica, claro, e o uso eficiente da água, a investigação e inovação e a economia verde e circular. E, claro, aqui sobre três pilares fundamentais no ITI Água, que são os ecossistemas terrestres e ambientais, os recursos hídricos, as pessoas e o território, naturalmente. Tendo aqui estes pilares do ecossistema de paisagem e dos recursos hídricos, a vivência ao centro, digamos assim, estão sempre as pessoas e as pessoas na sua vivência do território. Estas são as áreas de intervenção. E as áreas, e como vos disse, nós fizemos uma grande recolha de ideias e projetos que resultaram, digamos assim, imagina, no afunilar de todas as ideias dentro daquelas áreas temáticas que vos falei, em 14 projetos estruturantes. Esta ideia dos projetos estruturantes é uma ideia no sentido de transmitir as grandes áreas de intervenção, ok? Ou da ação que podem vir a candidatura. Proteção e gestão de recursos hídricos, proteção e valorização de ecossistemas terrestres, valorização ecológica das linhas de águas, as galerias ripícolas, reaproveitamento de água e origens alternativas. Bom, eu não vou ler, vocês conseguem também ler enquanto eu falo, mas a ideia aqui é que, de alguma forma, estes projetos estruturantes, naquilo que é o plano de ação, são aqueles para os quais existe compromisso, são aqueles para os quais devem existir depois uma série de ações, projetos, enfim, que nos vão chegando, esperemos nós, quanto mais melhor, para nós podermos, enfim, colocar no terreno, apoiar a que estejam no terreno, que são nestas diferentes áreas.
O financiamento, então, ao todo temos 52, perto de 53 milhões de euros, o Algarve com um pacote de 32,5, o Alentejo com um pacote de 20 milhões. Claro que aqui depois existem diferenças e são estes grandes desafios que às vezes que se colocam quando pensamos e quando muitas vezes os parceiros nos dizem que era tão interessante podermos fazer um projeto transversal na sua forma total, não é? Não é candidatar em espelho, mas fazer uma candidatura. É porque as regras mesmo no posicionamento do Algarve e o posicionamento do Alentejo enquanto regiões em desenvolvimento são diferentes, não é? Faz com que o Alentejo possa também colocar por exemplo, taxas de financiamento de 85% e o Algarve não consiga pôr de 85%. Enfim, são diferenças, as áreas temáticas também são diferentes, aqui é o jogo e não é o jogo, é o puzzle dos dois programas, mas que até agora, naquilo que vamos conciliando os dois programas e temos trabalhado bastante em conjunto, temos feito tudo para que os avisos sejam em tudo semelhantes. E claro, o plano de financiamento, como eu vos dizia há pouco, não é só, não deverá ser só aquilo que os programas regionais têm. Podemos e devem as organizações juntar aqui outros fundos, PRR, Fundamental, Interreg, Horizonte Europa, enfim, devem ir buscar no seu compromisso para com o território outros fundos que contribuam para estes objetivos. Então, ainda continuando aqui antes de passar à Inês, para perceberem um bocadinho também o desenho, digamos assim, das tipologias no programa. E aqui estou a focar-me mais especificamente sobre o Alentejo, mas o Algarve não é muito diferente, tem ali mais diferença, se calhar, na área empresarial e na área da ciência, ok? Tem mais tipologias, digamos assim, logo mais verba também, mas as tipologias às quais nós temos ainda para abrir avisos, são na 1.1 e na 1.4, na capacitação para a especialização inteligente e centros de interface tecnológico. Sabemos que existem já algumas intenções de candidaturas nestas áreas, mas ainda não têm a maturidade para que as possamos abrir, pelo menos do trabalho que temos procurado saber. Naquilo que é a gestão dos recursos hídricos, são avisos que estão abertos, são avisos que estão abertos. Neste painel que eu vou mostrar agora, nestes slides, próximos slides, o que está mais escuro, as linhas mais escuras, são linhas de avisos abertos, que a Inês depois falará um bocadinho melhor. Aqui, economia circular também é um aviso que ainda não trabalhámos para abrir, mas também já abrimos, neste caso da conservação da natureza, já fechou este aviso, acho eu, agora não tenho a certeza, mas este já fechou, 2.7, sim. Não quer dizer que não voltemos a abrir, depende agora, ainda estamos a avaliar, estamos na fase de avaliação das candidaturas que nos chegaram, e pronto, não quer dizer que não volte a abrir conforme a dotação ficar comprometida, digamos assim. Mas pronto, que aqui podem vir projetos de ações de promoção, sensibilização, infraestruturas verdes, proteção e conservação da natureza e biodiversidade. Na 5.2, ainda só abrimos um aviso, e eu passo a explicar, é o aviso da governação, coordenação e dinamização do consórcio. Este aviso teve como objetivo, ele já abriu e já fechou, foi um aviso convite no caso do Alentejo, para a CCDR do Alentejo, o Algarve penso que ainda está aberto para a CCDR do Algarve. E aqui a intenção é o quê? É podermos, o programa, responsabilizar-se pelo pagamento do que custa dinamizar um ITI desta natureza. Portanto, a ideia é nós, para além de financiarmos enquanto programa a intervenção no território, é podermos ter a oportunidade de financiar também aquilo que é a dinamização, a animação deste território, a captação de candidaturas para estes avisos, a organização das entidades, enfim, podermos fazer o financiar a animação do ITI Água no território, em conjunto também com a monitorização e a avaliação de todo o trabalho que vai sendo desenvolvido. No caso do
do Alentejo e no Algarve também será igual, são candidaturas em copromoção, em que a CCDR foi convidada para se candidatar, no caso do Alentejo, com a ESDIM, com a ADL, ESDIM, ADL, ADPM. Ai, acho que me está a faltar uma. Não, se calhar são estas três. Olha, desculpem, mas eu agora não tenho aqui o meu apontamento, mas bom. Mas a ideia é o quê? É termos aqui, neste modelo de governação, a CCDR, que é a coordenadora do ITI, e conjuntamente consigo associações de desenvolvimento local que têm experiência no terreno, que têm experiência e até têm, algumas delas, aqui a história do que é este cordão verde, têm, enfim, capacidade e competência no território e são reconhecidas para este trabalho de animação territorial, para este trabalho de trazer a competência, trazer o território para a participação e, enfim, e com certeza apoiarem-nos, sem dúvida nenhuma, no sucesso que este ITI tenha no território. O nosso sucesso é a execução. Mas eu acho que mais bonito do que dizermos que a execução é de facto o desenvolvimento acontecer no território. Nós podermos dizer que este é um território que foi transformado pelos fundos comunitários. E bom, acho que a minha parte está. Portanto, Inês, eu fiquei com esta parte do enquadramento. A Inês agora fala-vos daqueles avisos que estão abertos, que eu passei assim mais en passant, mas que ela vos pode dar aqui, vai dar as dicas sobre o correr dos avisos. Eu vou deixar de partilhar para depois ela comandar a sua apresentação. Portanto, à vontade, Inês. Boa tarde. Conseguem ouvir-me? Sim, estamos a ouvir, Inês. Ok. E estou a partilhar a tela? Só aqui. Estás? Sim, Está estavas. tudo? Agora está. Voltou atrás. Espera aí. Assim? Sim, tudo certo. Pronto. Boa tarde a todos e a todas. Portanto, o meu nome é Inês Chainho. Vou aqui apresentar-vos os avisos que temos abertos a este instrumento territorial do ITI Água, Ecossistemas de Paisagem Alentejo e Algarve. Neste momento nós temos 4 avisos abertos. Pronto, certamente que haverá aqui pessoas familiarizadas com estas questões dos fundos comunitários, para outros nem tanto. Os avisos, todos eles têm um código. No caso do Alentejo 2030, todos eles iniciam por Alto de Alentejo, 2030, que é o quadro comunitário onde estamos, o 2024, que é o ano em que o aviso abriu, e depois o código do aviso. Portanto, nós temos estes 4 abertos, podem consultá-los no balcão dos fundos ou no site do Portugal 2030, através deste código, vão diretamente também ao aviso. Deixar uma nota que a informação que vamos dar não dispensa nunca a leitura aprofundada do aviso, que acaba por ser um documento com cerca de 30 páginas e com uma informação muito mais detalhada do que a apresentação mais geral que vamos fazer aqui. Estes primeiros 3 avisos, dos 4, estes 3 têm características mais semelhantes entre si, nomeadamente o apoio para as intervenções de proteção dos recursos hídricos e gestão dos riscos associados à água, que contribuam para aumentar a resiliência e a reduzir as vulnerabilidades do território às alterações climáticas. Portanto, aqui os riscos associados à água, desde avaliação, prevenção, controle de perigos como as inundações, escassez, contaminação da água, sempre com o objetivo de proteger a saúde, o ambiente e a economia. E para aprofundar o conhecimento e disseminar a informação sobre os efeitos das alterações climáticas, os seus impactos no território, nas pessoas e nos diversos setores de atividade. Estes 3 avisos também têm em comum os beneficiários. Os beneficiários é aquela entidade a que se vai candidatar ao aviso, em particular, é quem vai ser o beneficiário do apoio. E no caso destes 3 avisos, são entidades da Administração Pública Central, Administração Pública Regional, municípios, associações de municípios,
serviços municipais, setor empresarial do Estado, setor empresarial local, laboratórios do Estado de contribuições nas áreas referidas ou outras instituições da comunidade, associações humanitárias de bombeiros voluntários, outras entidades, designadamente associações, que tenham por missão desenvolver operações de gestão de riscos e ou responsabilidades de execução de projetos operacionais. E chama aqui a atenção para a linha K, também outras entidades de natureza pública ou associativa sem fins lucrativos, mas mediante um protocolo com a CCDR ou com as CIMs. Podem vir aqui ao aviso. Depois, especificamente, este aviso primeiro, o 2024-39, é um aviso que foca aqui a questão, estas ações de reabilitação e valorização da rede hidrográfica através da aplicação de soluções técnicas de engenharia natural, redução e contenção de espécies invasoras nos recursos hídricos, tendo em consideração os planos de gestão de riscos de inundação e planos de gestão da região hidrográfica. É um aviso que está aberto até 31 de março de 2026 e tem uma dotação de 825 mil euros. Os custos elegíveis, no caso deste aviso, são aquisição de serviços para elaboração de estudos, projetos de arquitetura, engenharia, diretamente ligados com a operação a candidatar, trabalhos de construção civil e outros trabalhos de engenharia, aquisições de serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra, testes e ensaios, aquisição de equipamentos, de sistemas de monitorização, de informação tecnológicos e software, que se revelam indispensáveis à concretização da operação, em operações cujo montante elegível financiado for superior a 500 mil euros, também é elegível a despesa com a realização de um vídeo para a apresentação da operação. Ainda também a aquisição de terrenos indispensáveis à realização da operação. No caso do aviso 2025-6, é um aviso que tem foca aqui mais o âmbito da proteção contra as cheias e inundações, e as ações elegíveis são ao nível do desassoreamento, desobstrução e remoção de material dos cursos de água e de albufeiras, criação de espaços de inundação natural para minimização do impacto de cheias e inundações, construção e renaturalização de infraestruturas de águas pluviais, contenção de espécies invasoras nos recursos hídricos, tendo em consideração os planos de gestão de riscos e de inundações. É um aviso que ainda não temos candidaturas aprovadas, está na sua terceira fase de período de candidaturas, que termina no dia 19 de dezembro de 2025, tem uma dotação de 825 mil euros. Os custos elegíveis no âmbito deste aviso são também semelhantes ao anterior: aquisição de serviços para elaboração de estudos, projetos de arquitetura e engenharia, trabalhos de construção civil, aquisição de serviços de fiscalização e coordenação, testes e ensaios, aquisição de equipamentos, sistemas de monitorização e informação tecnológicos e de software. As operações com um valor elegível financiado superior a 500 mil euros, também é elegível a despesa com a realização do vídeo, e aquisições de terrenos indispensáveis à realização da operação. O aviso 2025-7 foca as ações na área de monitorização e estudos, ao nível da melhoria e reforço do conhecimento das linhas de água e das disponibilidades atuais e futuras de água em contexto de alterações climáticas, bem como das massas de água e da sua qualidade. Monitorização de recursos hídricos, sistemas de informação e apoio à gestão de cheias e inundações e à decisão. Estudos de segurança e análise de comportamento de barragens. É um aviso também já tem uma candidatura aprovada, aceita pela entidade, já com o termo de aceitação assinado. Ainda está na última fase de período de candidaturas, que encerra também no dia 19 de dezembro, e tem uma dotação de 1.650.000 euros. Os custos elegíveis no âmbito deste aviso é a realização de estudos, planos, projetos e outras atividades preparatórias e assessorias diretamente ligadas com a operação, testes e ensaios, aquisição de equipamentos, sistemas de monitorização, de informação tecnológicos e de software, ações de informação, divulgação, de sensibilização e de publicidade, e também a questão do vídeo para um custo elegível financiado superior a 500 mil euros. Depois dos 4 avisos, falei dos 3, tem esta das semelhantes, depois há aqui este último, que é o 2025-20, que tem uma finalidade e um objetivo mais de reforçar a proteção e preservação da natureza e biodiversidade e as infraestruturas verdes, apoiando investimentos dirigidos às áreas que integram o Sistema Nacional de Áreas Classificadas.
de reforçar investimentos alargados a territórios contíguos a estas áreas, em que a continuidade territorial seja determinante para garantir os princípios subjacentes em matéria de conservação da natureza, biodiversidade e património natural em territórios presentes e pertencentes à rede fundamental de conservação da natureza. Portanto, é um aviso em que os beneficiários são entidades de administração pública central, municípios, associações de municípios, entidades do setor empresarial do Estado, entidades do setor empresarial local, pessoas coletivas de direito público, incluindo entidades regionais de turismo, entidades privadas com competências para intervenção nas áreas mediante um protocolo ou outras formas de cooperação com as entidades referidas anteriormente, e outras entidades de natureza pública ou associativa sem fins lucrativos, mediante um protocolo com as entidades da Administração Pública Central e Associação de Municípios. Este aviso tem a denominação de Conservação da Natureza, Biodiversidade e Património Natural, e as ações elegíveis no âmbito do aviso são ações de proteção e conservação da natureza e da biodiversidade, infraestruturas verdes e ações de promoção, sensibilização e comunicação. É um aviso que está aberto até o dia 31 de 12 de 2025, portanto até ao final deste ano, tem uma dotação de 500 mil euros. Os custos elegíveis são a aquisição de serviços para elaboração de estudos, projetos de arquitetura e engenharia, trabalhos de construção civil, aquisição de serviços de fiscalização e coordenação de segurança em obra, testes e ensaios, aquisição de equipamentos, sistemas de monitorização e informação tecnológicos e de software, e as aquisições de terrenos indispensáveis à realização desta operação. Aqui há alguns aspectos gerais a ter em conta na submissão da candidatura. É a questão da modalidade de apresentação de candidaturas. Se é um projeto individual ou em coprodução. Os primeiros 3 avisos que falei apenas permite candidaturas de projetos individuais. Este último, da conservação da natureza, permite candidaturas em copromoção. Portanto, 2 ou mais entidades podem juntas candidatar-se a este aviso. No final dos avisos, há também um anexo que descreve os elementos necessários à submissão da candidatura, nomeadamente, junto com o formulário, é necessária a entrega de uma memória descritiva, entre outros documentos. A memória descritiva vai dar uma visão mais pormenorizada do projeto, que não é possível colocá-lo no formulário de candidatura. Vai aparecer uma descrição do projeto, também para, em sede de análise, facilitar essa parte. Todos os projetos vão ser sujeitos a uma avaliação de mérito. A grelha de avaliação de mérito também está no aviso. Os projetos têm que ter uma avaliação de mérito superior a 3 valores, que é uma avaliação de suficiente. Os critérios, os parâmetros estão todos presentes no aviso, têm que contribuir para determinados critérios, a operação tem que contribuir para determinados critérios que vão ser alvo de avaliação, seja ao nível dos ODS, entre outras questões necessárias que a operação tem que obedecer. Chamar a atenção também para as condições específicas ou normas técnicas a observar pelos beneficiários, é um ponto que todos os avisos que têm e que pode levar aqui à candidatura ser admissível ou não, portanto é necessário ter atenção sempre a este ponto, verificar se enquadram, se o projeto e se a operação a candidatar se enquadram nestas condições específicas de cada aviso. O cumprimento dos indicadores, também todos os avisos contêm um conjunto de indicadores que a operação vai ter que obedecer, ao fim e ao cabo. No final da operação serão medidos esses indicadores e ver se a operação conseguiu contribuir com aquilo que se predispôs no início na candidatura e no final pode haver aqui alguma consequência do incumprimento desses indicadores. As candidaturas são submetidas pelas entidades na área reservada no balcão dos fundos. Em termos de contactos, a linha dos fundos, arroba linhadosfundos.pt, ou mesmo o correio eletrónico do Alentejo 2030, estão sempre disponíveis para receber as questões, que depois são direcionadas também para cada unidade e para para os técnicos que estão dentro destes assuntos. Portanto, vão para a linha e depois são distribuídos pelas unidades com os técnicos que irão dar a resposta, e é tudo monitorizado e com prazo de resposta
Hum, e pronto, e é assim. Estava aqui, isto não passa para a última. Da minha parte, é tudo. Vou parar a partilha, Alexandra. Obrigada. E ver se Deixa-me voltas lá. a ficar descongelada. Ah, estás a ficar descongelada. Deixa-me só aqui, entretanto, lembrar a todos os participantes. Nós já temos perguntas aqui na conversa, mas eu agora tenho que me dar aqui um segundo, que é para eu desbloquear aqui as opções das câmaras e dos micros. Só um momentinho, isto agora se calhar demora aqui um bocadinho. Peço-vos desculpa, só que aguardem aqui um pouco. Pronto. Então é assim, já temos aqui perguntas aqui na conversa. Entretanto, a primeira pessoa a colocar a questão foi o Jorge Polido Valente, que entretanto levantou a mão e se calhar passamos à pergunta oral, certo, Jorge? Sim, boa tarde, obrigado. Boa tarde a Então, todas e a todos. Eu resolvi, portanto, colocar a questão oralmente, porque acho que é mais fácil o diálogo do que estar agora aí a escrever. A questão é a seguinte: a primeira, a Federação das Associações dos Agricultores do Baixo Alentejo pode ser beneficiária do ponto do 6 dos estudos? Eu penso que sim. É uma associação, é sem fins lucrativos. Aqui temos Sim, que é ver uma depois associação caso. sem fins lucrativos, sim. É uma Pronto, federação depende das da natureza. associações. Sim, Pronto, sim, sim, depende da sim. natureza da Ok, entidade, neste caso, não é? Sendo uma associação sem fins lucrativos, eu diria que sim, mas talvez mediante o tal protocolo Protocolo. sim, sim. com a CCDR, ou não? Sim, nós já estamos a tratar disso com a Simbal, porque de acordo com o que nos foi informado, é preferível do que ser com a CCDR, porque a CCDR depois tem que dar parecer e, portanto, É pronto. A isso questão aqui mesmo. vai ser dos timings por causa da tomada de posse dos novos órgãos portanto, haver um Conselho Intermunicipal que permita aprovar isto em tempo útil, uma vez que as candidaturas a estes estudos encerram no dia 19 de dezembro, não é? Pronto, estamos Sim, a. em todo o caso, Jorge, e Sim, cumprimentá-lo, em todo o caso, nós já tivemos alguns pedidos de prorrogação desses prazos, do dia 19. Nós ainda não acedemos, uma vez que ainda estamos a uma distância, né, do fazer, portanto, queremos perceber se caem, como nós costumamos dizer, ou não caem candidaturas. Se não caírem, dentro em breve, nós havemos de prorrogar o prazo, porque ok. também temos noção que agora esta última fase das candidaturas estão aqui comprometidas, digamos assim, porque na sua maior parte, especialmente naquilo que se diz respeito aos recursos hídricos, por exemplo, têm que ter sempre aqui a parceria do município, enfim, ou pelo menos a parceria, não é? E porque Uhum. acontece nos territórios deles, enfim, há esta relação. E havendo essa relação, nós sabemos que estamos a cair aqui numa fase difícil, e por isso possivelmente vamos prorrogar. Ok, Outra nota, se me permitem, a Inês disse bem que estes avisos querem-se em copromoção. Quando vocês os forem ler, eles ainda têm lá candidaturas individuais. Porquê? Porque o regulamento, estes avisos, especialmente, não os da 5.2, bom, estes avisos, acho que são todos estão abertos, na verdade, respeitam o regulamento da conservação da natureza. E esse regulamento, anteriormente, dizia que só podiam ser candidaturas individuais, quando nós abrimos os avisos, ok? Entretanto, essa linha do regulamento foi retirada, houve uma alteração e já permite que as candidaturas, e bem, porque faz todo o sentido, ainda mais neste contexto onde estamos, que possam ser em copromoção, já vai ser possível. Os avisos ainda ok, não foram alterados, porque é uma alteração que carece da aprovação da tutela, ainda que a gente saiba que eles naturalmente não vão dizer que não, porque o regulamento agora já permite esta alteração, mas nós temos mesmo de fazer esse pedido e estamos aqui por dias de receber, e provavelmente nessa altura que fizermos esta alteração aos avisos, com esta possibilidade da modalidade de copromoção,
já vamos também se calhar rever as datas. Em todo o caso, o estímulo que estamos a fazer é que o pensamento dessas candidaturas já pode ser um pensamento em copromoção. Era só Ok. dar esta nota, Mas- porque depois vão ler o aviso e depois não é isso que diz lá, não diz que, Tá bem. que pode ser, mas A pode, segunda- pensem nisso. A segunda questão é, sendo, portanto, entidade beneficiária, portanto, com as características que tem, se é obrigada a fazer concurso público para adjudicar o trabalho, o estudo, ou se pode ser por consulta, portanto, a 3 empresas diferentes. Eu acho que tem a ver com a natureza da entidade. Portanto, vocês melhor que ninguém têm que saber se têm a respeitar todas as regras da contratação pública ou se não têm. Natureza da entidade e o valor a que estamos, que valor Sim, é que se está a falar na candidatura. Portanto, aqui é mesmo seguir as regras a que está sujeita a entidade e nós depois vamos validar isso, naturalmente, mas vocês têm que ter, a entidade deverá ter que perceber quais são as regras a que estão sujeitos, portanto, aqui prevalece aquilo que for a lei pronto, aquilo da que são os contratação princípios da pública. contratação pública, exatamente, sim. Ok. Obrigado. Nada. Obrigada a nós. Entretanto, lembrar aos participantes que podem levantar a mão e depois nós daremos a palavra para as suas questões. Entretanto, aqui na conversa, a Ruth Andrade perguntou: os projetos estruturantes número 3, valorização ecológica das linhas de água, estariam enquadrados em qual OE? Ela depois fez outra pergunta: podem ser autarquias e ou grupos de cidadãos a fazer esta candidatura? Bom, o OE será sempre relacionado com a gestão de recursos hídricos. Qual será o aviso, Inês, ajuda-me lá e ver nas elegibilidades, mas será de Foi na certeza. altura que tu estavas a apresentar a tabela dos OEs e das Sim, eu estatutós. percebi, mas depois a correlação com o aviso será um aviso da gestão dos recursos hídricos que permite o trabalho nas linhas de água. Há de ser um destes que está aberto, porque acho que nós esses já temos todos abertos. Depois, relativamente os municípios, sem dúvida nenhuma, sim. Grupos de cidadãos não, porque não têm personalidade jurídica, ok? Poderão participar, né, digo eu, nos projetos enquanto pessoas que podem dar opinião e contributos, mas enquanto beneficiários nunca poderão porque não têm personalidade jurídica. Mas pode ser um grupo de cidadãos que tem personalidade jurídica numa associação sem fins lucrativos. Pronto, aí já é diferente, já entra na ideia aqui do protocolo com as comunidades intermunicipais, por exemplo. Portanto, é por aí, mas tem que ter sempre personalidade jurídica para poder participar. Para poder ser beneficiário, naturalmente, e participar. Relembrar que nós daremos depois, juntamente com o link da gravação deste webinar, também os links de contacto, isto é, os e-mails de contacto e mais informação, onde os participantes, caso tenham dúvidas, poderão esclarecer depois as suas Sim, dúvidas. e esta nota que a Inês fez é importante. Às vezes as pessoas, nós não temos problema e temos dado muitas vezes os nossos contactos diretos para as entidades, mas acredito, é muito mais fiável colocarem para os mails oficiais do que para os nossos. Nos nossos ninguém monitoriza, é só a nossa boa vontade de respondermos e temos feito o máximo para responder a todas as pessoas que nos contactam diretamente, mas para aqueles e-mails oficiais não há fuga possível, somos mesmo monitorizados no prazo que respondemos e assim, portanto, sintam-se mesmo à vontade de enviar e-mails para nós, não problema absolutamente nenhum, porque vamos responder com certeza. O Paulo Silva pergunta, no formulário ponto 4, candidatura, enquadramento, 4.1, atividade económica da operação, atividade económica da operação, por favor, adicione todas as atividades económicas da operação, incluindo a percentagem de afetação da mesma. O somatório de todos os CAIs deverá atingir os 100%. Na componente estudos, qual o CAI que devemos colocar? Aviso ALT 2030 2025-7. Isto é uma questão de formulário. O Paulo deve estar a olhar para o formulário e está a tentar ver em que campos é que tem que colocar o quê. Pronto, se colocar mais do que um CAI, tem que pôr os 100%. Se só colocar um CAI, por exemplo, na questão dos estudos, tem que pôr 100% para esse CAI, diria eu.
O Paulo está a levantar o braço. Sim, é Então, melhor o Paulo sim, expor. sim, é melhor. Paulo, se quiser ligar a câmara e o micro, é mais Sim. fácil. Olá, boa tarde, estão-me a ouvir? Sim, sim. Pronto. Não estava a olhar para o formulário, já olhei. E a questão é, na componente de estudos, qual é o CAI que nós colocamos? Porque isto é associado a uma atividade económica e surgiram aqui algumas dúvidas relativamente a qual é o CAI que nós temos que colocar. Eu agora assim, de repente, também não lhe consigo responder. Acho que pode ser uma questão que podemos responder. Ou seja, a candidatura à operação é só para estudos. É isso? Sim, neste aviso, portanto, a ideia é fazer um estudo. Fazendo um estudo, qual é o CAI que colocamos? O CAI da entidade que será a promotora? O CAI da Eu atividade? colocaria. Qual é o CAI, não é? Eu diria que é da entidade. Em todo o caso, estas questões mais específicas e mais finas, Paulo, se calhar como já colocou aqui, a Alexandra depois faz-nos chegar estas questões aqui do... pronto, e o Paulo tem lá o e-mail, o contacto de e-mail Era só para o Paulo não ter que estar a É repetir só, a pergunta é só por e-mail. perguntar ao Paulo se o Paulo se inscreveu e identificou-se como Paulo Silva na inscrição. Sim, mas eu posso colocar esta questão depois para aquele e-mail que Ok. enviaram. Pronto, se Eu não, se posso não se colocar esta importar, questão. se Não não me se importa importar, nada. Paulo, nós agradecemos. Certo, Se não, depois nós recolhemos aqui e tentávamos responder. Mas assim é mais fiável, digamos assim, que você bem. nos coloca a pergunta. Agradecemos a pergunta. Mas estas Ok, assim muito específicas nós preferimos e ver a informação certinha, está bem? está certo. Obrigado e boa Obrigada, tarde. obrigada, Paulo. Depois não haver aqui, colocarem Certo. exatamente aquilo que é necessário. É O verdade. Monte da Corça Nova pergunta: gostaríamos de saber onde estão os formulários e em que website podemos consultar. No balcão dos fundos. Dizem Tem que que ir ao nós balcão dos fundos, se não são entidade já inscrita no balcão dos fundos, devem ter que fazer uma inscrição, certo? A Inês sabe mais disto que eu, devem ter que fazer mesmo uma inscrição para receberem uma password, um acesso, há toda uma classificação da entidade que se inscreve, para depois ter acesso dentro do balcão dos fundos, é onde estão os formulários, para as candidaturas. Os o formulários, site. pronto, não sei se a questão dos avisos, para consultar os avisos, pode consultar também na página do Portugal 2030 ou no site do Alentejo 2030, também estão os avisos. Exato, isso é o texto do aviso, né? Quando explica, conta Sim, estas o texto do histórias todas aviso, que o nós aqui vamos formulário, falando. Isso. E depois o formulário para a candidatura é que já é numa plataforma mesmo preparada para o efeito. Nós depois também podemos enviar esses links, depois junto com a informação adicional. Certo. Portanto, dizer-vos que iremos também partilhar aqui, sim, nós depois iremos partilhar junto aqui com a informação que a Inês e a Telma nos enviaram, iremos enviar esses links específicos que estamos aqui a abordar. Dizer-vos mais uma vez que todas as dúvidas que surjam eventualmente após e depois, isto é como tudo, não é? Quando começamos a preencher os formulários é que as questões surgem, não é? Estamos aqui a falar de algo que ainda não aprofundámos a esse nível, portanto, e a Telma e a Inês melhor que ninguém sabem disso. Sim, normalmente é quando surgem as dúvidas todas, é quando se está em frente ao formulário ou em frente ao texto de aviso, que é mesmo muito importante enfim, que leiam os avisos do princípio ao fim, porque lá encontram, muitas das vezes, nós começamos a ler o aviso e não o lemos até ao fim, e começamos a ter imensas perguntas e elas estão lá respondidas na sua maior parte das vezes, às vezes também não estão, é verdade, os avisos não são mesmo de todo perfeitos, nada, muitas vezes também não estão, mas coloquem-nos, porque é assim que nós também vamos, ou seja, nós também vamos crescendo o pensamento sobre os avisos e sobre aquilo que deve estar ou não com as perguntas que nos fazem, por isso nós somos sempre muito gratos. Às vezes as pessoas dizem, ai, vamos chatear, não chateiam nada porque estão a contribuir para o sistema, digamos assim. Todas as dúvidas que vêm sobre os avisos são muito ricas, por isso, porque nos ajudam a melhorar, por isso venham elas todas. Nós faremos a nossa parte de estudar para melhor responder a elas, sem dúvida nenhuma. Diogo, o Diogo pergunta-nos aqui da partilha aqui da apresentação. Nós habitualmente, como estamos a gravar a sessão e iremos enviar o link da gravação, não
partilhamos e não enviamos as apresentações propriamente ditas. Portanto, neste momento não estamos a fazer, mas é uma questão de, se houver necessidade de uma avaliação mais cuidada, poderemos analisar essa questão junto aqui da Inês e também da Telma. Aliás, já tínhamos também conversado sobre isso. Obrigada a nós, Diogo, e já agora agradecer também a todos os participantes que habitualmente nos estão a ver e que nos estão aqui a participar também neste webinar, e agradecer também à Inês e à Telma o facto de estarem disponíveis aqui para partilhar estas informações que efetivamente, como a Telma disse no início, não são propriamente muito o nosso hábito aqui nos webinars, mas achamos que era uma temática importante e que toca aqui a muitas entidades e muitas pessoas propriamente ditas, e achamos que era importante também deixar aqui esta informação e deixar aqui este canal também um bocadinho mais aberto, sendo que o canal está sempre aberto, não é, do vosso lado, como a gente sabe, mas tornar-vos também, e às vezes, e também acho que dar um rosto também aqui aos e-mails e aos contactos, às vezes telefónicos, às vezes também é importante, não é? Para tornar um bocadinho mais próximos, apesar de estarmos aqui eu lembro-me quando estava do lado de quem fazia candidaturas, tive anos a fazer candidaturas para o EFTS. Quem conhece os fundos sabe o que é, ou de certeza que esta sigla lhe diz qualquer coisa. Não conhecia ninguém do outro lado, só a voz e só respostas de e-mails. E houve um dia que nos deslocámos a Évora mesmo para conhecer a pessoa principal com quem falávamos mais vezes, e foi mesmo bom. De repente a voz tomou cara. Na altura não havia estes sistemas que nós temos agora, que ajudam imenso, que é esta possibilidade de estarmos aqui online com tantas pessoas que já passaram por aqui hoje e tiveram a oportunidade de ouvir a nossa apresentação. E que para nós também é importante, porque qualquer meio que exista para divulgar os avisos, para nós é importante, porque a execução, como eu dizia, não é só o número da execução, é mesmo o investimento que podemos fazer todos em conjunto nos territórios. Portanto, onde nós possamos divulgar avisos, nós estamos lá, e por isso agradecemos mesmo aqui esta oportunidade à Alexandra e ao programa, ao webinar Alentejo às quartas, por esta oportunidade de podermos divulgar. Obrigada a nós, que é para darmos corpo um bocadinho e melhorarmos os territórios também onde vivemos ou onde trabalhamos, ou ao nosso Alentejo, neste caso também ao Algarve. Portanto, obrigada mais uma vez à Telma e à Inês. Dizer-vos também que vamos vos reencaminhar depois informações mais detalhadas que conversámos aqui, nomeadamente links de acesso e de contacto. E dizer-vos que nos encontramos no próximo webinar. E que em breve divulgaremos mais informações detalhadas sobre o mesmo. Muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde a todos e um bom resto de semana. Boa tarde. Obrigada. Obrigada.